Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Excel. Meu nome é Natan e hoje eu vou te explicar duas formas muito simples para você executar cálculos com base na cor da célula. Por exemplo, aqui nós temos um conjunto de dados, algumas células são laranjas e outras células são azuis, e aí nós estamos interessados em contar o número de células de cada cor, somar as células separando por cores, e também calcular a média aritmética e apenas das laranjas e apenas das azuis, tá? O Excel disponibiliza várias formas de resolver esse tipo de problema. Nessa primeira forma que eu vou apresentar para vocês, a gente vai trabalhar com esses dados no formato da tabela, tá? Por quê? Quando esses dados eles formam uma tabela, a gente consegue filtrar os dados por cor, ou seja, a gente consegue separar apenas as laranjas das azuis, e depois a gente consegue executar os cálculos de forma muito simples, tá? Vamos começar criando uma tabela em cima desses dados. Então, vou selecionar todos eles aqui, venho em inserir, tabela. Beleza, eu vou deixar essa caixinha aqui marcada para o Excel entender que essa primeira linha aqui é o cabeçalho da nossa tabela, confirmo com um OK, e realmente esses dados agora eles compõem uma tabela. Por quê? Porque quando a gente clica em qualquer uma dessas células, ó, vocês veem que o Excel disponibiliza essa guia de design na tabela. Se eu clico fora, não aparece design na tabela. Se eu clico dentro, aparece design na tabela. Tá? Uma opção muito interessante do recurso da tabela é essa linha de totais. Então, eu vou marcar nessa caixinha e vocês veem que o Excel adicionou uma última linha dentro da nossa tabela que eu vou até descolorir aqui para que a gente não confunda, tá? Qual que é a ideia dessa linha de totais, pessoal? Olha que interessante. Ela vai ter um certo menu de cálculo associado e aí a opção que tiver selecionada aqui dentro, ela vai executar utilizando os dados da tabela. Então, por padrão, já veio selecionada a opção de soma. E aí ela vai somar todas essas células que estão sendo mostradas aqui. O resultado dá 77, a gente vê aqui embaixo que realmente está certinho. Se a gente mudar aqui para a média, ela já vai calcular automaticamente a média aritmética desses dados. E aí, se a gente muda para a contagem, é a mesma ideia. Ela contou 13 células aqui dentro da tabela, são 13 células, como a gente consegue ver aqui embaixo, tá? Para a gente separar aí os dados laranjas dos dados azuis, a gente vai clicar nesse botãozinho que é um botão de filtro, tá? Vem aqui em filtrar por cor e primeiro seleciona só os laranjas. Beleza. A linha de totais agora ela vai executar o cálculo com base nas células que estão sendo mostradas. Então, está marcada a opção de contagem, ela está contando 7 e realmente são 7. A gente pode transferir essa informação para cá. Para a gente fazer a soma, marca aqui a opção de soma dentro do nosso menu de cálculo e aí o resultado dá 35. E por último a gente teria aí a opção de média, tá? Marca a média aqui dentro, o resultado deu 5, tá? Então, resolvido aqui o nosso problema para as células laranjas, basta mudar para azul, então vou clicar aqui dentro, filtrar por cor azul. Então, o que ele está selecionado aqui seria a média, tá? Então, média dessas células dá 7, tá bom? A gente vai mudar aqui para a contagem, que seriam agora 6 células azuis, realmente a gente vê que são células azuis. E por último, a gente vai aqui para a soma e teria um resultado de 42. Resolvido aqui o nosso problema, tá? Agora, vocês veem que não é uma solução tão automatizada assim, pelo menos da forma como eu mostrei para vocês. Se a gente tivesse aí uma coluna com 5 cores diferentes, a gente precisaria fazer a filtragem para cada cor e aí ir mudando as opções aqui dentro do nosso menu de cálculo, isso poderia se tornar um pouco cansativo, tá? Então vamos para o segundo exemplo, onde eu vou te mostrar uma outra forma de resolver esse problema que vai automatizar de vez toda essa resolução. Nesse caso aqui a gente tem um novo conjunto de dados com 3 cores diferentes, algumas laranjas, outras azuis e outras verdes, tá? E a gente quer executar o mesmo procedimento, contar o número de células de cada cor, somar separando por cores e calcular a média aritmética também separando por cores. Para a gente resolver esse problema, pessoal, a gente vai criar uma função personalizada no VBA. O código é super simples, você vai entender com tranquilidade, mesmo que não tenha familiaridade com o VBA. E qual que vai ser a ideia dessa função? Ela vai nos retornar de forma automática qual que é o índice de cor de cada célula. O que é isso? Cada uma das cores que tem na paleta de cores do Excel, né, pelo menos na paleta padrão, ela vai ter um índice de cor associado. E esse índice nada mais é do que um número. Então, por exemplo, a cor preta, se a gente chamar o índice dela, seria o número 1. A cor branca teria o índice 2, a cor vermelha o índice 3, esse verde índice 4 e assim sucessivamente. Então a gente vai descobrir o índice desse tom de laranja, o índice desse azul aqui e o índice desse verde. Sabendo disso, a gente vai conseguir contar, somar e calcular a média com muita facilidade. Então vamos lá para o código. Vou pressionar Alt F11 no meu teclado para acessar aqui o ambiente do VBA. Venho aqui em inserir módulo. Dentro desse módulo é que a gente vai escrever a nossa função. O módulo nada mais é do que uma folha em branco, onde a gente coloca um algoritmo, tá? Como a gente quer criar uma função, eu vou começar declarando uma função que seria function, tá? O nome da função vai ser índice cor, e como toda função do Excel, ela precisa ter um argumento.
Como a gente quer descobrir o índice de cor de uma célula, o argumento vai ser essa variável célula, que eu vou declarar aqui como se fosse um range, que seria um intervalo, tá? A função índice cor, ela vai me retornar um número, então eu vou pedir para ela me retornar um número no formato inteiro. Qual que é o código aqui? E esse código só tem uma linha. A gente vai dizer que o que a função índice cor vai retornar seria a cor de fundo de uma célula. Como é que a gente coloca isso? Seria célula, que é a nossa variável, ponto interior, ponto color index. Então ela vai nos retornar aí o índice de cor dessa célula que é fornecida aqui como argumento. Quando a gente volta aqui para o ambiente do Excel, ó, a gente pode chamar a função índice cor aqui dentro. E aí qual que é o argumento de entrada dela? Uma célula, por exemplo, a célula B4. Põe para calcular e ela me retornou o número 40, ou seja, ela está me dizendo aqui que essa célula laranja aqui, ela tem um índice de cor 40. Se eu arrasto aqui ao longo de todo o nosso intervalo, realmente, ó, o laranja é um 40 que se repete várias vezes, o azul seria um 37 que se repete várias vezes, e o verde seria o número 43 que se repete aqui. Beleza, a nossa função ela já está funcionando. Agora a gente pode voltar, a gente não vai mais mexer com VBA, e a gente só vai pedir aí para o Excel contar, somar e calcular a média, tá? Para automatizar o nosso procedimento, eu vou dizer que o índice cor aqui seria 40 para laranja, 37 para azul e 43 para verde. E para contar as células de cada cor, a gente vai utilizar uma função que já foi abordada aqui no canal em outra videoaula, que seria a função conte-se. O que essa função faz? Ela vai contar o número de células dentro de um certo intervalo que obedecem a um critério. Então, como eu quero contar as células laranjas, eu vou selecionar esse intervalo aqui e pedir para ela contar quantas vezes aparece o número 40. E aí eu vou colocar aqui, para automatizar, eu vou colocar aqui o valor que está na célula F4, tá bom? Fecho parênteses, ponho para calcular e ela me contou 6 vezes. Olha só que interessante, vamos voltar aqui para fixar. Cada vez que aparece o número 40 aqui dentro, é porque do lado desse número 40 a gente tem uma célula laranja, certo? Então ele contou aqui, ó, primeira célula laranja, essa aqui, número 40, uma vez. Aqui, outro número 40, 2 vezes, e assim sucessivamente até chegar a um resultado final de 6 células laranjas, tá? E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com essa fórmula também para pegar o número de células azuis e o número de células verdes. Para a gente aproveitar aqui a fórmula e não ter problema na hora de arrastar a fórmula para a direita, tá? Eu vou simplesmente fixar esse intervalo pressionando aqui a tecla F4, tá bom? Quando eu arrasto aqui para a direita, ele me diz que eu tenho 5 células azuis e por último que eu tenho 4 células verdes, está certinho, ó. A gente tem essa azul, essa, realmente são 5 e seriam 4 verdes, fica bem visível aqui para a gente. Para a gente calcular a soma, a ideia vai ser muito parecida, sendo que a gente vai trabalhar aqui com a função soma-se, né? Qual que é a ideia dessa função? Vamos entender aqui antes de digitar a fórmula, tá? Ela vai varrer todo esse intervalo de cima para baixo, verificando onde que aparece aí o índice de cor 40, quando a gente está aqui nesse primeiro caso. Sempre que aparece esse índice, é porque do lado do índice a gente tem uma célula laranja, tá bom? Então ela vai começar aqui a varredura. Aqui o índice de cor é 40? Sim, então essa célula aqui é laranja e ela armazena esse número aqui, que seria o dado da célula B4, tá? Vai para o próximo. É 40? Não. Então ela não está interessada nesse número, ela vai para o próximo. 40? Sim, ela vem aqui no lado, armazena esse valor aqui. E aí no final das contas, ó, quando ela percorre toda essa coluna, ela vai nos retornar a soma dos valores armazenados, que seriam todas essas células aqui da coluna B, que são laranjas. A mesma coisa para azul, ela varre de cima para baixo, procurando onde que a gente tem aí o número 37. Sempre que ela encontrar, ela vai para a célula do lado, armazena o valor e no final de tudo, quando ela termina a varredura, ela retorna a soma dos valores armazenados, tá? E como é que vai ficar a nossa sintaxe aqui? Igual soma-se para chamar a função. Primeiro argumento que a gente tem aqui é o intervalo, onde ela vai checar os critérios, que seria essa coluna daqui. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? A gente está falando da cor laranja e a gente quer que ela busque pelo índice de cor 40, tá? Ponto e vírgula, a gente tem um intervalo de soma. Ela não vai somar os valores aqui dessa coluna, na realidade ela soma os valores que estão do lado, sempre que o critério é obedecido. Fecha o parênteses, dá um enter, soma deu 30. Para a gente fazer para azul é a mesma coisa, a gente pode até aproveitar a fórmula, tá? Então eu vou congelar esse intervalo pressionando F4, esse pressionando F4, porque agora quando eu arrasto isso aqui para a direita, ó, ele continua utilizando os mesmos intervalos de base para verificar o critério e para somar, tá? A única coisa que ele mudou aqui quando eu arrastei foi o índice da cor, como vocês podem ver. Então a soma das azuis é 36, soma das verdes 15,
Para tirar a média, a gente poderia utilizar a função média-si, só que uma forma muito mais simples estamos falando aqui de uma média aritmética, é só eu dividir a soma pela contagem, tá? E aí a gente teria uma média de 5 para laranjas, 7,2 para azul e 3,75 para as verdes, tá bom? Um outro tipo de problema dessa natureza de contagem é quando a gente tem, por exemplo, os dados espalhados aí em diferentes colunas, tá? A gente pode utilizar exatamente a mesma lógica para resolver esse problema, a gente só precisa criar uma coluna auxiliar para cada uma das colunas dos dados. Então, para essa coluna 1, a gente tem uma coluna auxiliar, onde foi rodada aqui a função que nós criamos, que é a função índice cor. Então, esse número 40 está me dizendo que o índice de cor dessa célula é 40, portanto, ela é laranja. Aqui seria o índice de cor dessa célula, esse seria para essa célula, e assim sucessivamente. Para a coluna 2, uma nova coluna auxiliar, para a coluna 3, uma nova coluna auxiliar, e aí a gente consegue, por exemplo, utilizar a função conte-se para contar as cores para cada uma das colunas. Então, quem que seria o número de células laranja ao todo? Seria as laranjas que estão aqui na coluna 1, mais as que estão na coluna 2, mais as que estão na coluna 3. Então, se eu somar essas três aqui, eu teria esse valor de 11, tá? A ideia é a mesma para azul e para verde, e a soma seria feita de novo com a função soma-se. Então, a gente soma as laranjas na coluna 1, depois na coluna 2, depois na coluna 3, a gente teria esses três resultados, somando tudo, a gente teria para o conjunto de dados inteiro, e, portanto, o resultado seria 70. Tá? E aí, para tirar a média aritmética, fica clara a importância, por exemplo, da gente trabalhar com a divisão e não com a função média-si. Por quê? Aqui fica muito simples da gente dividir a soma de todas as laranjas aí nas três colunas pela contagem do número de laranjas. Rapidamente aqui a gente tem a média das azuis e das verdes também, tá bom, pessoal? A ideia que eu queria passar para vocês era essa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado aqui, pode deixar nos comentários, tá bom? É isso, um abraço e até a próxima.